Boa noite, igreja, graça e paz em nome de Jesus, amém? Cadê os crentes, irmão, da casa? Oh, glória, amém, louvado seja Deus. Eu estou feliz demais e honrado de poder estar aqui com os irmãos. Amo essa casa, amo a vida de vocês. Deus tem sido maravilhoso, Deus tem derramado sobre esse lugar. Eu sempre falo lá em Cataguases o que Deus tem feito na vida dos irmãos aqui de Miraí, o Instituto, tudo que Deus tem feito, o crescimento dessa igreja, e é fruto de oração, de busca. Nada vem de graça, viu, irmãos? Tudo tem um preço para se pagar, isso é bom. Eu queria o tecladista, pedi o tecladista para ficar aqui comigo, pode, pastor Marcelo? Fica aqui comigo, meu irmão, me ajuda aqui, amém. E o pastor Marcel, semana passada, me convidou, umas 2 semanas atrás, ele me convidou para estar aqui, ministrando uma palavra e falando de avivamento. Irmãos, eu nunca perguntei tanto para Deus, o que é avivamento. Tem 2 semanas que eu estou fazendo a mesma pergunta para Ele. Senhor, o que é avivamento? Sabe por quê, irmãos? A gente ouve falar tanta coisa de avivamento, que chega uma hora que você não sabe mais o que é. Você fica meio confuso, porque cada hora você ouve uma coisa, você fala uma coisa, as pessoas falam uma coisa, que avivamento... Obrigado, meu irmão. Que avivamento é isso, que avivamento é aquilo, que avivamento... E não tem fonte melhor para você descobrir o que é, se você vai em Cristo Jesus, pergunta para Ele. Os livros são bons? São ótimos, irmãos. Tem um monte de livro, gosto de ler. Mas uma coisa é quando alguém fala, outra coisa é quando Cristo te revela. Aí muda tudo. Porque aí você tem, com a resposta dele, você tem uma clareza muito maior do que de fato é um avivamento. E o que eu vou falar para vocês da resposta dele não está em livro, tá, irmãos? Não é mérito meu, mas é resposta dele para a minha vida. E eu perguntando para ele, orando, perguntando, Senhor, mas o que é avivamento? Se alguém me perguntar, pastor, o que é avivamento? E Deus falou comigo assim, filho, sabe o que é avivamento? É a expressão do entendimento. Você pegou isso para a sua vida? Avivamento é a expressão do entendimento. É algo que você entendeu e aquilo te avivou. Aquilo fez você ficar incendiado. Porque, irmão, se eu perguntar para você o que tem avivado você, o que você diria para mim? O que tem causado avivamento na sua vida? O que você diria para mim? É isso, a palavra, irmãos. É a palavra. O pastor Marcel estava falando aqui na oração dos 2 discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que o mesmo Jesus aparece. E aí o que Jesus faz com eles? Aponta para onde? Aonde Jesus aumenta o fogo neles, irmãos? Discorrendo as Escrituras. Ele trouxe aqueles 2 que estavam frustrados com a situação que eles estavam vivendo, e Jesus aponta para onde? Para a palavra. Por quê? Porque é a palavra, irmãos, que vai acender a gente. É a palavra que vai reavivar a gente. Por quê? Porque o próprio Jesus vai dizer que vai passar o céu e a terra, mas a minha palavra, essa não vai passar. Por quê? Porque ela é a fonte, irmão, de todas as coisas. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, é Ele. E sabe o que é interessante, irmãos? Deus continuou falando comigo, falou assim, filho, sabe o que é a expressão do entendimento? Sabe o que isso gera em vocês? Traz a sua memória aí, irmãos, um vulcão inativo. Pensa na figura de um vulcão. Se vocês não sabem, eu fui ver isso, tem muitos cientistas que ficam monitorando os maiores vulcões do mundo. E sabe qual que é a paz deles? É quando o vulcão está inativo, porque não representa perigo. E aí, irmãos, quando você leva isso para o lado espiritual, aonde o diabo fica tranquilo? Quando ele olha para mim, para você, e vê que a gente está inativo, que a gente não está fazendo nada.
Mas louvado seja Deus que tem um Espírito Santo dentro de nós, que ativa esse vulcão. E aí, irmãos, esse vulcão entra em erupção. E sabe o que acontece quando ele entra em erupção? Nada e ninguém consegue pará-lo. A ciência, por mais sofisticada, ela não tem condição, poder para parar um vulcão. E o que o Espírito Santo está tentando fazer com a gente? Ativar em nós. O avivamento nada mais é, irmãos, que uma vez que você entendeu o que a Bíblia está dizendo, esse vulcão, sabe o que Jeremias vai dizer? Tem um fogo queimando dentro de mim, eu estou exausto tentando contê-lo, mas eu não consigo. Eu perguntei para Deus, Senhor, me mostra alguém que entendeu isso. Alguém que entendeu e virou um vulcão na sua mão. Filipenses capítulo 1. A partir do versículo 12. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Você vai ver o que é avivamento. Expressão do entendimento. Você entendeu, irmão? Não tem como mais continuar a mesma pessoa. Você entendeu? E sabe o que é lindo, irmãos? Aquilo que você está entendendo da parte de Deus está te garantindo que de fato Ele tem poder para fazer. Não passa por nós, não compete a nós. Você está entendendo que aquele que está te revelando, aquele que está fazendo você entender, está dizendo assim: creia, porque eu tenho poder para fazer. Não é você, não é o quanto você é inteligente, o quanto você, sabe, é descolado, não. É o quanto a palavra de Deus nos garante que ela faz todas as coisas. Por isso que Paulo vai dizer uma coisa linda: eu não me envergonho. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Eu dou a cara para bater, eu falo daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, goste ou não goste. Sabe o que é isso, irmãos? Avivamento. Esse avivamento, irmãos, é alguém que não conseguiu. Querido, deixa eu dizer outra coisa que o Espírito está me revelando. Sabe o que é avivamento, irmãos? É você não conseguir conter o que você está ouvindo. Isso é avivamento, aquilo que você está recebendo, irmão, aquilo virá é como se, já viu aquelas usinas quando eles abrem as comportas? Você já viu a força? Eu estou vendo esses dias na televisão, que lá nas cataratas, está proibido a visitação. Por quê? Porque a força das águas. E aí sabe o que o cara, o diretor da catarata falou? Aqui nós obedecemos a força dela. Ah, meu Deus do céu, eu não sei se você está entendendo isso, meu irmão. Se você entender o que é avivamento na sua vida, o que isso pode produzir em você, ninguém te segura, ninguém. E aí no versículo 12 ele diz assim, olha: e quero, irmãos, que saibais, entenda isso, irmãos, não para nele. Esse avivamento, irmão, daquilo que ele recebeu, aquilo que ele entendeu, o que ele está fazendo? Ele está projetando, ele está falando, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram. Não é ele, irmãos, ele é só um instrumento. O avivamento vai expor, sabe quem? O evangelho, não é você. E aí a gente fica cantando essas musiquinhas que fica falando da nossa dor. A gente fica cantando essas musiquinhas que fica falando, não, porque hoje eu estou aqui embaixo, mas amanhã eu vou estar lá em cima. Não, irmão, avivamento expõe as escrituras, avivamento expõe o poder de Deus, avivamento mostra quem Jesus é, não a minha dor, não o meu sofrimento. E aí ele vai mais: me aconteceram, contribuíram para maior proveito do evangelho, né? Ele está dizendo assim, olha, a minha prisão contribuiu para que o meu ministério fosse notado, para que as pessoas fossem, olha, o pastor Paulo, ele é o cara. Não, irmãos, é o evangelho. Sabe o que está ficando em evidência, irmãos? Não é a dor que ele está sentindo na cadeia,
Não é o quanto ele está sendo maltratado lá, não, irmãos. É o quanto o Evangelho está sendo difundido, é o quanto a palavra de Deus está tocando, está transformando, está alcançando vidas. Ele vai mais, de maneira, olha isso, irmão, de maneira que as minhas prisões em Cristo, ele está preso a quem, irmão? Ele não está preso numa cadeia, irmão, ele não está olhando para a cadeia, ele está dizendo em quem que ele está preso. Você está entendendo isso? O avivamento, irmãos, tira de você o olhar da estrutura que às vezes está te massacrando, está te humilhando, e faz você ver em quem você está ligado, em quem você está unido, irmãos. Olha, ele vai mais longe. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos, olha o que o avivamento está produzindo. Lembra do vulcão, irmãos? Quando o vulcão entra em erupção, o que acontece com o que está ao redor dele? Tudo, irmão. A lava pega tudo, alcança tudo. E olha aí, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando o quê? Ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Estão olhando para o cara preso. Paulo está preso. E sabe como é que era a prisão, irmãos? Ele ficava preso, ficava um soldado preso a ele do lado direito, e ficava um outro soldado preso do lado esquerdo. Isso virava turno. Paulo nunca estava sozinho. E aí as pessoas estão lá de fora livres. Não tem algema, não tem guarda tomando conta, e estão olhando assim: o cara está preso, está igual um malfeitor, está pregando, nós estamos soltos, com poder de ir e vir, e estão calados. Pelo amor de Deus, que ele levanta a sua mão e deixa esse vulcão que está aí dentro entrar em erupção. Miraí precisa conhecer o teu Jesus. Verdade que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Escuta isso, irmãos. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas o que importa? Olha isso, irmão. A gente tem que aprender isso, irmão. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado. De toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação, a esperança de que em nada serei confundido. O cara está preso, irmãos. Ele sabe por que ele está preso. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Olha o que o avivamento está produzindo nesse homem, irmãos. Mas se eu viver na carne, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Sabe o que é avivamento, irmãos? É você não olhar para o seu sofrimento, mas já contemplar um dia eu e você estar com Jesus. Avivamento, irmãos, posso dar para você um exemplo de um avivamento? Quando alguém faz algo contra a gente, qual a expressão que a gente usa? Alguém falou de mim pelas costas, né? Alguém está me difamando pelas minhas costas. Porque a pessoa, quando ela está bem intencionada, se ela tiver qualquer problema contra você, ela fala olhando nos seus olhos. Se a diferença que ela tiver, ela vai olhar nos seus olhos e vai falar com você. Mas quando ela está mal intencionada, o que ela faz? Ela não tem coragem de falar olhando para você. Então ela vai te difamar. E esse momento que ela está difamando, você não está presente. Então ela está falando pelas suas
costas. Agora eu posso te dar um exemplo de avivamento? Estevão. Qual a visão que Estevão está tendo? Da glória. Ele está vendo a glória. E o que está acontecendo aqui atrás? Ele está sendo apedrejado. Mas você não vai ler no texto, Estevão, tirar o olho da glória e falar assim: pera aí um bocadinho, vocês estão me tampando pedra. Não, irmãos, sabe por quê? Porque avivamento me fala que a visão da glória é muito maior do que as dores, que as pedras que estão me atirando, do que aquilo que estão tentando contra mim. Por isso tem muito crente que desiste, porque quando tem a oportunidade de ter a visão da glória, o que ele faz? Ele para de olhar para a glória, e ele começa a olhar para aquilo que estão fazendo contra ele, e aí ele para, porque aí ele vai dar satisfação. Ele vai tentar convencer as pessoas de que ele não é aquilo que eles estão dizendo. Não, irmãos, é Deus que justifica. Continua olhando para a glória, continua olhando para aquilo que Deus está te mostrando, que aí o que estão fazendo contra você não vai ter poder. E sabe o que é interessante, irmãos? O que o avivamento produz? Estevão está sendo apedrejado, olhando para a glória, e ele vai fazer o mesmo papel de Jesus. Ele vai dizer assim: Senhor, tem misericórdia deles. Como, irmãos? Como? Se hoje, no tempo que a gente está vivendo, por muito pouco a gente já está mandando a pessoa para o inferno, se por muito pouco a gente quer ir lá tirar satisfação. Mas Estevão estava envolvido com o quê? Com a glória. Então o que o avivamento quer produzir em nós, rapaz? Um relacionamento com a glória. Porque aquilo que está te avivando, irmão, está apontando para onde? Para a glória. Então entenda isso. E a Bíblia vai, irmãos, ele vai dizer: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Irmãos, eu parei para meditar no cenário desse homem. Que loucura, irmãos. Que loucura é isso. E sabe o que eu fico triste, irmãos? Que às vezes eu percebo que eu estou longe disso. É isso que mais me dói, irmãos, que eu estou longe disso. Um homem que está dentro de uma cela, tratado como um malfeitor, sabe, como alguém assim, de alta periculosidade, alguém que era assim, o pior dos seres humanos, algemado na direita por um soldado, e algemado na esquerda por outro soldado, e turno se trocando, de tantas e tantas horas vinham outros soldados e trocavam. Mas aí eu comecei a olhar, irmãos, para o avivamento que foi produzido na vida desse homem. Porque se eu perguntar para vocês aqui, irmãos, se você estivesse num lugar, preso como um malfeitor, tratado como um malfeitor, o que você diria para as pessoas que entrassem naquele lugar? Porque você teria certeza de que você estaria preso ali injustamente. O que estavam fazendo com ele era injusto. E sabe o que é interessante, irmãos? A gente sempre olha para aquilo que estão fazendo contra nós, não para a oportunidade que a gente está tendo de ser aquilo que a Bíblia está dizendo que a gente precisa ser. E aí, pasme, eu anotei porque é muita coisa. Eu falei assim: eu preciso anotar isso aqui para falar para eles. O apóstolo, só para vocês terem uma noção da vida desse cara, o apóstolo Paulo enfrentou toda a sorte de provações e sofrimento desde a sua conversão. Foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado e preso em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio na viagem para Roma e foi picado por uma cobra em Malta. Tá bom para vocês? A gente com a dor na batata da perna, a gente não está vindo à igreja. Olha que loucura. A gente está com uma dor de cabeça, tem um remédio lá para tomar, ou você pode fazer uma oração crendo que aquela dor de cabeça vai embora.
aquilo é o suficiente para você não vir na igreja. E o cara foi provado de tudo de jeito. Agora está o Paulo lá. Deixa eu descer aqui. Agora está o Paulo preso, sentado lá, igual um bicho. Um algemado aqui do lado dele, o outro algemado do outro lado. E o Paulo preso. E aí, se eu perguntar para vocês, o que é cadeia? O que é cadeia? O que a cadeia significa? Privação. Um lugar que inibe o seu ir e vir. O que é cadeia, irmãos? É lugar onde prende as pessoas que vão ser julgadas por aquilo que elas fizeram, mas ele não fez nada. Mas sabe o que eu acho lindo, irmãos? Pensa. O que estava preso do lado esquerdo dele, do lado direito? Guarda. E Paulo estava onde? Na cadeia. O que você faria na cadeia? Qual a resposta que você daria para Deus na cadeia? Sabe o que eu acho lindo, irmãos? Entrava guarda, saía crente. Entrava soldado e saía crente. Entrava daquele jeito, eu vou tomar conta desse homem, não vai sair daqui nunca mais na vida dele. 10 minutinhos com Paulo. Eu preciso tirar esse homem daqui. Aqui não é o lugar dele. Você está entendendo o que é avivamento, irmão? Avivamento está dizendo para nós, irmãos, que o lugar, que liberdade não é o direito de ir e vir. Sabe, eu posso ir para lá, tanto é que a gente tem liberdade para ir e vir, a gente não está fazendo nada. Mas liberdade, irmãos, é independente do lugar que você está. Você entende que você é livre em Cristo para falar. Podem nos prender aqui, podem nos prender nas pernas, mas ninguém prende aqui. E aí, irmão, sabe o que acontece? 10 mil soldados. Tá bom para vocês? É quase que a cidade de Miraí. 10 mil soldados entraram, soldados, e saíram crente. Meu Deus, isso é loucura, irmãos. Porque talvez fosse eu lá, eu ia virar para aqueles soldados que estavam ali, rapaz, eles me prenderam, era sempre a mesma história. Porque o crente moderno, irmãos, ele não foca naquilo que Deus está fazendo. Ele foca o quê? Na luta, na provação, naquilo que ele está fazendo. O que ele está passando? Não, irmãos. Paulo esqueceu dele. Para colocar em evidência quem? Cristo. Você está entendendo isso, irmãos? Não é o lugar. E tem muita gente, Deus está falando com pessoas aqui, o seu trabalho, irmão, não é uma prisão. O seu trabalho é um campo missionário. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu passo lá. Você está passando o que você quer. Porque o dia que você começar a se posicionar como um homem de Deus, uma mulher de Deus naquele lugar, você vai ver, irmão. Talvez vai até aumentar as lutas, mas você vai ter paz. Porque você está entendendo por que Deus te colocou ali. Deus não te colocou ali para ganhar dinheiro, para você no final do mês receber o seu salário, para você sustentar a sua família. Sabe por quê? Porque se Deus quiser, Ele coloca você dentro da sua casa e manda dinheiro para você todo mês. Ele te sustenta. Mas qual o propósito de Deus, irmãos? É produzir em nós um avivamento, fruto do quê? Do entendimento, do que Ele está fazendo. Por que a gente sempre gira em torno do nosso umbigo? Eu preciso de uma bênção, eu preciso de... Não, filho. O entendimento que eu tenho acerca da palavra me diz que eu preciso ser bênção, que eu preciso ir até as pessoas, que eu preciso falar, contar para as pessoas aquilo que eu tenho recebido. E como ouvirão? Esse avivamento, irmãos. Como ouvirão se não há quem pregue? Como é que vai acontecer, irmãos? Agora você pensa comigo. A Bíblia diz que Paulo começou a enviar cartas para os irmãos lá fora. Quem levava essas cartas? Ele
está preso, irmão. Pastor Ever, ele não pode sair para entregar carta. Quem estava levando as cartas, irmãos? Os novos convertidos. Meu Deus do céu. Ai, Jesus, os novos convertidos estavam levando as cartas, pastor Marcel. Os novos convertidos estavam... Quem é novo convertido aqui? Quem é novo convertido aqui, irmãos? Quem se converteu há pouco tempo? Se prepara, filho. Se prepara que você vai levar muita carta para o povo que está lá fora. E sabe onde está essa carta? Aqui, ó. Você vai ser a expressão disso para as pessoas que estão lá fora. Sabe quem está levando, irmãos? Os novos convertidos, que entenderam a mensagem, que saíram dali, e aí, irmãos, sabe com a conclusão que o alto escalão chegou acerca de Paulo? O cara está preso, está convertendo todo mundo, ele está fazendo mais do que os que estão lá fora livre. Você está entendendo isso, irmão? Ele está fazendo muito mais do que os que estão lá fora com toda a liberdade. Então entenda uma coisa, irmãos, não interessa o lugar. Se você está avivado, se você está cheio de Deus, você vai, irmãos. E sabe o que é interessante do vulcão? Quando ele entra em erupção, ele não pede licença para os que estão embaixo, dizendo assim: olha, arreda um pouquinho, porque eu vou derramar lava aí, ela vai descer, e aonde ela passa, o vulcão não faz isso. Por quê? Porque aquilo que ele está botando para fora é tão poderoso, irmãos, que por mais que as coisas abrissem caminho, não ia dar conta daquilo que você está carregando. E sabe qual que é a conclusão que eles chegaram? A única maneira de parar esse homem é cortando a cabeça dele, porque se deixar, ele vai converter a guarda toda. Ah, meu Deus, como é que eu queria ouvir isso a meu respeito. Ah, meu Deus, tem que parar esse homem, porque se deixar, ele vai alcançar o Mirai inteiro. Ah, tem que parar esse cara de algum jeito. Irmão, você acha que o diabo luta tanto para quê? Para você não ser abençoado? Para você não receber a porta de emprego? Você acha que o diabo está lutando para isso? Para você não conseguir o carro que você quer, a casa que você... Não, irmão. O diabo quer de alguma maneira te parar, porque ele acredita muitas vezes, mais do que os próprios crentes, no poder daquilo que nós estamos carregando. Ele sabe que se você for morar naquela casa, naquele bairro, tem uma probabilidade enorme de você evangelizar aquele lugar. Ele sabe que se aquela porta de emprego abrir e você entrar naquele lugar, vai converter todo mundo. Então ele trabalha para impedir que você avance, que você entre em erupção. E sabe como é que ele faz isso? Quando algo que a gente tanto deseja não acontece, o que geralmente acontece com a gente murcha, a gente fica triste. E sabe o que a gente diz? Nossa, eu precisava tanto. Olha, irmãos, eu precisava tanto desse emprego. Não, você não precisava desse emprego. Você precisava entrar em erupção. Porque se você estiver na rua, sem perspectiva de aonde você vai trabalhar, mas se você botar para fora aquilo que Deus colocou para dentro de você, sabe o que vai acontecer? As bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. E agora estão levando as cartas que Paulo está escrevendo. E sabe o que é mais lindo? Eu fico imaginando, Paulo está onde? Preso, tratado como malfeitor. Aí os soldados que entravam, que ia se convertendo, antes de trocar o turno, ele virava para o soldado e falava assim: aqui ó, no próximo turno de vocês, traz papel e caneta para mim. Olha isso, irmão. Porque como é que ele escrevia a carta, irmãos? Alguém tinha que trazer alguma coisa para ele. Não está escrito, mas eu quero acreditar que ele virava para os soldados que estavam saindo de lá crente, cheio do poder de Deus. Tem um povo lá fora, está precisando, sabe, ouvir e saber o que está acontecendo aqui dentro. Olha o vulcão, irmãos, está afetando tudo. Então, no próximo turno de vocês não deixam de orar, mas traz o papel e caneta, que eu preciso escrever para você levar para eles. Como é que essas cartas chegavam, irmãos? Como é que o papel chegava na mão dele? Deus não mandava anjo lá. E sabe o que é mais lindo do avivamento? Por que Deus quer avivar a gente? Porque
Por que vocês acham que Deus quer avivar a gente? Porque a gente inativo, irmãos, a gente não vai ter interesse em ver a glória de Deus. Crente inativo, irmão, para ele tanto faz, está subindo, está descendo, está frio, está calor, uma dorzinha de cabeça derruba, um dia de trabalho cansativo tira dele a vontade de vir na igreja. Ah, meu Deus, a gente não sabe o que é avivamento não, irmãos. E sabe o que eu louvo a Deus, irmãos? O salmista disse: foi bom eu ter sido afligido, para que eu aprendesse. Então o que as coisas têm que gerar em nós? Entendimento. Lembra do povo em frente ao Mar Vermelho? Vocês lembram? O que Moisés foi falar com Deus? Senhor, o povo está desesperado. Por quê? Porque na frente tem o quê? O que tinha na frente, irmão? O mar. E atrás, quem estava vindo atrás? Faraó. Aí qual é a resposta que Deus dá para Moisés? Diga ao povo que... Mas eles eram escravos, irmão. Quem marcha é soldado. Quem marcha é soldado, irmãos. O povo saiu. Sabe o que o avivamento produz em nós? Mudança de mentalidade. Você não se conforma mais como você era. Você precisa fazer. E irmão, sabe o que é terrível? Crente ainda olhar para dentro de casa. Rapaz, lá dentro da minha casa, meu filho, o meu esposo. Só lamentação, irmãos. É só lamentação de coisas que estão acontecendo. Mas a hora que isso começar a brotar e esse vulcão entrar em erupção, sabe o que vai acontecer? Você não vai mais murmurar, você vai estender a mão e vai dizer assim: aqui não, aqui é a casa do meu Senhor, aqui as coisas acontecem do jeito dele. Então tudo que está em conformidade com o meu Senhor vai mudar. Ontem nós tivemos no culto, toda quarta-feira tem culto de fé e encorajamento. E a gente tem uma irmã, 25 anos no Candomblé, pesado. E ela me ligou de tarde dizendo assim: pastor, o senhor me dá uma oportunidade para me dar um testemunho logo na igreja? Eu disse para ela assim: conta para mim primeiro, deixa eu ouvir o seu testemunho. Eu não sei o que ela vai falar, irmão, não desconfiando da irmã. E ela me contou o testemunho. Eu falei: amém, minha irmã, eu dou a oportunidade. E aí começou o culto. Quando passaram a palavra para mim, eu ia pregar, eu convidei ela para dar um testemunho. E ela deu um testemunho lindo na igreja, lindo. Chorou. Eu nem preguei. Eu falei: irmãos, eu acho que não precisa nem pregar, porque o que Deus está fazendo, o que Deus está mostrando para nós já é o suficiente. E aí eu orei, impetrei a bênção apostólica, e ela sentou lá no canto. E sabe o que aconteceu? O diabo pegou ela lá no canto. E foi uma hora, sem parar, de batalha espiritual. Uma hora, irmão. Você sabe que você fica todo suado, cansado, parece que você carregou pedra a noite toda. Nós ficamos uma hora, eu, mais um irmão da igreja, mais 3 irmãs em cima dela. Uma hora. A gente expulsava um demônio, vinha outro. A gente expulsava um demônio, vinha outro. A gente expulsava um demônio e vinha outro. E sabe por quê, irmãos, que eu estou falando isso? Porque a gente fala muito de bênção, a gente fala muito de vitória, quando na verdade a gente precisa entender que o Evangelho quer produzir em nós mudança, transformação de vida. Não, sabe, colocar você ser pronto, preparado para receber a bênção que você tanto quer. E pelo fato a gente às vezes não falar de arrependimento, a gente não falar de se voltar para Deus, porque dependendo do que você fala, o irmão fica chateado, o irmão faz biquinho, porque não era o que ele queria ouvir. Ele queria uma resposta para o problema dele. Não, irmão, nós não temos problema, nós somos crentes, a gente tem desafio, e que nós vamos vencer em Cristo Jesus. O que nós precisamos é expressar, é botar para fora aquilo que Deus tem colocado para dentro. E aí, irmão, sabe o que nós fizemos? Na penúltima vez nós oramos, ela ficou de pé, encostada na parede. Eu disse para ela assim: minha irmã, olha aqui nos meus olhos. E ela parou e assim, olhou. Eu falei assim: fala para mim ouvir bem alto: sangue de Jesus tem poder. O diabo não deixou, irmãos.
Sabe, ela fazia força para falar, força, pensa numa pessoa fazendo força para falar e não conseguia. Aí eu olhava para os irmãos e, vamos orar. E aí, quando ela conseguia falar, ela dizia assim: pastor, deixa eu ir embora, pastor, deixa eu ir embora, eu vou ficar bem. Vai não, filho, você não vai sair daqui não. Porque, irmãos, isso tem que gerar algo em nós, irmãos. Você não pode se conformar com isso. Em ver as pessoas do seu lado, sabe, sendo massacradas, sendo humilhadas, pessoas sendo dilaceradas pela vontade do diabo, e você achar que isso é a coisa mais normal. Não, irmãos, antes do avivamento ser produzido na cidade de Miraí, ele precisa ser produzido em nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho que sair daqui, meu irmão, a gente está orando para que Deus batize com o Espírito Santo. Não, nós precisamos orar para que Deus nos batize em amor, em lágrimas, irmão, porque a gente está vendo as pessoas sendo destruídas, e a gente está achando isso normal. Paulo está preso, preocupado com as pessoas lá de fora, mas Deus não deixou de fazer dentro. A guarda pretoriana está se convertendo, mas Paulo está dizendo assim: olha, o que está acontecendo aqui, faz assim, meu irmão, pelo amor de Deus, recebe isso. O que está acontecendo aqui, estenda sua mão aí para um lado dessa cidade, por favor. O que está acontecendo aqui na Igreja Batista Reviver, vai acontecer no Tucano, vai acontecer no Alto Escolástico, vai acontecer no Ninho da Águia, vai acontecer no Monte Verde. Querido, fala isso, libera isso sobre essa cidade, por favor. Aquilo que Deus está produzindo aqui, em mim, em você, tem que alcançar lá fora, tem que ir lá fora, e somos nós, irmãos, que vamos levar, somos nós que vamos fazer, somos nós, irmãos. Por favor, irmãos, somos nós que vamos fazer, irmãos. Eu quero encerrar, sabe, dizendo uma coisa para vocês que eu amo. Na verdade, são duas coisas que eu quero liberar na vida de vocês. Ezequiel capítulo 33. Olha o que esse profeta está falando, irmãos. Ezequiel capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 31 ao 33. Ezequiel 33, do versículo 31 ao 33, olha o que esse homem está dizendo, irmãos. Olha o que esse profeta está dizendo para o povo. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Não adianta, irmãos. É bom vir à igreja? É o melhor lugar. É bom estar aqui, é o melhor lugar. Mas muito melhor, irmãos, é aquilo que nós estamos recebendo aqui, e a gente levar para as pessoas lá fora. Porque é assim que a nossa fé se movimenta. O avivamento, sabe o que ele produz em nós, irmãos? Ele tira a gente do nosso lugar. Ele tira a gente do nosso lugar. Quantos aqui, irmãos, oram pelas pessoas as quais vocês trabalham? Tem alguém aqui que ora pelas pessoas as quais você trabalha? E algumas delas que vocês oram, perseguem vocês? Pode ser sincero, irmão. Você não vai falar nome. Não acontece? Aí eu faço a pergunta: qual a sensação que é melhor? É a sensação que você está orando em favor daquela pessoa, ou a sensação de que ela está te perseguindo? Aí depende de você. Porque para mim, irmãos, a minha resposta para os opositores, para aqueles que me perseguem, é aquilo que eu estou fazendo em favor deles.
E aí você pode dizer para mim assim: pastor, eles não merecem. Eu te pergunto assim: eu e você merece? Nós merecemos isso? E Ele não fez por nós? E por que a gente não vai fazer para outros? E você sabe o que eu quero fazer com vocês? Fica de pé, por favor. Sabe o que é avivamento, irmãos? É Deus tirando a gente do nosso lugar. Sabe o que é avivamento? É Deus tirando a gente do raso e levando a gente para o fundo. Sabe o que é avivamento, irmãos? É você não se dar por satisfeito na vida que você está levando com Deus. Porque na verdade aqui, está dizendo para você: tem mais. Aqui está dizendo para você assim: pode buscar que tem mais. Pode ir lá que você vai conseguir mais. Sabe o que o avivamento está produzindo? Uma vontade insaciável de estar cada vez mais com Ele, de ouvir mais a voz dEle. E sabe o que é lindo? Depois disso me fez voltar à porta da casa do templo, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. Olha isso, irmãos. E Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior. Lembra o que Deus fez com Abraão? Estava debaixo da tenda. O que Deus fez com ele? Pegou na mãozinha dele e falou assim: Abraão, vem cá, filho, deixa eu te mostrar. Levou ele lá de fora. Agora olha. Sabe por quê, irmão? A tenda limita o que você está vendo, mas quando você sai do lado de fora. Mas o que mais gostoso disso é a movimentação que Deus está produzindo. Ele está te tirando daquele lugar que você tem um controle, que você tem um domínio, e está te levando para um lugar que você não consegue ver tudo, a não ser que você fique assim, aí você vai ver. E olha que coisa linda. Isso aqui é poderoso demais, irmãos. Meu Deus do céu. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que davam no tornozelo. Tá bom aí no tornozelo? Não. Aí sabe o que o anjo fez com aquela cordinha? Ele andou mais um cadinho, mediu, falou para Ezequiel assim: vem. Meu Deus. Ele fala assim: mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam no tornozelo, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam no joelho. Tá bom para você no joelho? Tá bom, irmão, para você? Você está satisfeito com a água aqui no joelho? E outra vez, o anjo medindo, e outra vez mediu 1000, e fez passar pelas águas que davam nos lombos. Aqui, tá bom para você aqui, irmão? Por que não? Porque você está entendendo que tem mais. Isso é avivamento. Você está entendendo que tem mais. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar. Meu Deus. Porque as águas eram profundas. Agora o desafio está maior. Está aí. Quer ficar aí? E o anjo: ei, Ezequiel, mas está fundo. Nada. Mas é muito fundo. Nada. Entra nesse lugar. Mas eu não tenho controle aí. Avivamento é isso. Você não tem mais controle. Agora quem controla sou eu. O que eu estou fazendo, o vulcão que está entrando em erupção aí, sou eu. Isso que está jorrando dentro de você, sou eu. Não é mais você. Não é você que está mais controlando. Não é mais você que está dizendo: não, agora sou eu. Então faz o seguinte: sai desse lugar, Ezequiel, que a água está no lombo, e mergulha.
Mergulha, deixa o avivamento produzir isso em você, irmãos. Chega de ficar naquele lugar que está bom, a água aqui está não. Ele está dizendo assim, mergulha. Sabe por quê, irmão, que ele está dizendo para você mergulhar? Porque quando você mergulha, a primeira coisa que acontece, irmão, é isso que o avivamento produz. Quando você mergulha, você vive isso na piscina, faz essa experiência. Quando você mergulha num lugar fundo, a primeira coisa que acontece, você não ouve o externo, você só ouve o que está debaixo. Então Deus está dizendo assim, mergulha, filho, mergulha, porque o que eu tenho para revelar para você é só no fundo que eu vou falar. É só no fundo que eu vou te mostrar. E aí você está acostumado. Não, pastor, a água está aqui. Não, não está não, irmão. Deus estava dizendo para você. Deus trouxe aqui essa noite para dizer, o avivamento está produzindo em você coragem. Para quê? Para mergulhar. Para mergulhar. Você quer isso, irmão? Você quer isso para a sua vida? Vem cá, vida. Vem cá, vem mergulhar aqui comigo. Vem, sai do seu lugar. Vem mergulhar comigo, por favor. Seja encorajado, querido. Sai do seu lugar. Chega de água aqui no lombo. Deus está dizendo assim, mergulha, mergulha, tem águas profundas. O avivamento quer levar a gente para esse lugar, irmãos. Tem águas profundas para nós, irmãos. Tem águas profundas para nós, irmãos. O avivamento está te encorajando, porque você está entendendo. Olha aqui para mim, irmãos, olha aqui para mim, por favor, olha aqui para mim. Deixa eu olhar para vocês. Vocês estão entendendo isso? Que tem um lugar mais profundo, um lugar que vocês vão parar de ouvir o externo e começar a ouvir o que ele está dizendo lá no fundo. Lembra de Jonas, irmãos? Vocês lembram de Jonas? Jogaram ele no mar, não foi? Quem engoliu ele? O peixe. E aí sabe o que aconteceu? Lá no ventre do peixe, o que Jonas fez? Ele orou. E sabe o que ele fez? O que aconteceu quando ele orava? O peixe ia mais profundo. Toda vez que ele orava, o peixe afundava mais. Por quê? Porque Deus está tentando trazer a igreja para o fundo, para o profundo, irmão. É lá que ele vai se revelar. Porque você não vai mais ouvir o que estão dizendo a seu respeito. Você vai ouvir só o que ele vai dizer. Só o que ele tem para falar, irmãos. Então mergulha. Tem um ministério de louvor. Vamos adorar, irmãos. Pastor Marcelo, pode, pastor? Vamos adorar, aqui no ministério do louvor. Vamos adorar, irmãos. Vamos encher essa casa de adoração. Vamos para o fundo, irmãos. Deus está encorajando a gente essa noite. Pelo amor de Deus, para de olhar para essa água que está batendo aí no seu lombo. Começa a visualizar você mergulhando nessas águas. Ah, querido, Deus está te levando para esse lugar. Deus quer levar você para revelar coisas que só você, irmão, só você. Mergulha, igreja. Aleluia. Mergulha, igreja. Aleluia. O avivamento está produzindo isso em você. Coragem. Mergulha. Mergulha, minha irmã. Mergulha. Por favor, mergulha, querida. Chega de água batendo aqui no lombo. Mergulha. Vai para um lugar profundo. Vai para um lugar profundo. Eu estou aqui te encorajando. Pode ir. Ele garante. Você não vai afogar. Você não vai morrer nesse lugar. Não. Você vai ser mais avivada. Mais cheia. Mais cheia. Mais cheia. Mais cheia. Senhor, enche ela, Jesus. Enche. Enche, meu Pai. Enche. Em nome de Jesus. Mergulha, filho. Mergulha. Vai para o fundo, filho. Vai para o fundo. Você vai ver o que Deus vai te mostrar lá. Homem não te mostra. Igreja não te mostra. Só Ele. Mergulha, minha irmã. Eu estou te encorajando. Mergulha. Eu faço isso todos os dias. Eu vou para o fundo com Ele. Esperando que Ele vai me mostrar. O que Ele vai fazer. Mergulha, minha irmã. Por favor, mergulha. Em nome de Jesus. Mergulha. Eu estou aqui te encorajando, irmão. Meu irmão, minha irmã, eu estou aqui te encorajando. Pode mergulhar. Pode mergulhar. A vida, Espírito, enche a minha vida. Enche, Deus. Enche. Enche-me Enche, com Senhor. teu Em nome de poder. Jesus, enche. Pois de ti
Vai pro fundo, minha irmã. Vai pro fundo. Vai pro fundo. Deus tem coisa para te mostrar. Vai para aquele lugar. Deixa o avivamento produzir coragem em você. Você está entendendo? Eu sei que você está entendendo. Eu sei. Deus está me dizendo que você está entendendo. Você só falta ir pro fundo. Espírito, eu estou te encorajando. Em nome de Jesus. Seja encorajado essa noite. Vai pro fundo. Mergulha no fundo. Enche-me com teu poder. Em nome de Jesus. Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Adora Ele. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos, coroamos, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Amém. Glória a Deus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Que a graça de Deus seja sobre o seu coração, sua vida. Que você seja cheio do Espírito Santo e viva uma vida avivada. A palavra de Deus não está algemada. Amém. A palavra de Deus não está algemada. Para a glória e louvor do nome do Senhor. Quantos foram abençoados aí com essa palavra? Deus continue abençoando o pastor Alisson. Uma bênção sempre receber ele aqui, ouvir a palavra do Senhor por intermédio dele. E nós louvamos o Senhor. Irmãos, os avisos aqui rapidinho. Tem cantina, pastel, passa lá na cantina, pastel de carne moída, pastel de queijo, abençoada a cantina. Domingo pela manhã tem consagração, amém, irmãos?
tem consagração aqui, é uma manhã de oração. E domingo à noite tem Santa Ceia do Senhor, amém? Estaremos ceando aqui, buscando a face do Senhor na Santa Ceia, né? Então vai ser um domingo abençoado aí para a glória de Deus. E eu quero convidar vocês, em nome de Jesus, a estarem aqui conosco, tanto domingo pela manhã na consagração, tanto à noite na Santa Ceia, e trazendo a sua primícia também, 1 quilinho de alimento aí de cada um, para a gente fazer cestas básicas, tanto de gente que a gente tem abençoado para a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, irmãos, traga o seu alimento, contribua com a cesta básica, e eu tenho certeza que a gente pode junto ir mais longe para a glória de Jesus, amém? Eu quero orar pela vida da irmã Rosana, é aniversário dela hoje. Vem cá, irmã Rosana, em nome de Jesus. Ontem também foi da Amanda. Vem cá, Amanda, em nome de Jesus. Vamos orar por essas irmãs. Tem mais alguém completando hoje, amanhã, depois? Esses dias agora? Amém? Nós vamos orar. Irmãos, às vezes as pessoas falam assim: nós não estamos vendo milagre aí. Olha para a vida da Rosana e olha para a vida da Amanda. Olha os milagres no colo aí, ó. A Rosana, assim que ela transplantou o rins, ficou de Covid, irmão, o negócio teve estreito para o lado dela, mas graças a Deus o Senhor tem abençoado. Hoje eu estive lá orando com ela, e sempre com essa alegria, irmãos, servindo ao Senhor. Essa obra, né, hoje eu mandei para a Amanda também, aniversário dela, uma obra linda que Deus fez, e mandou 3 de uma vez, né, Amanda? É bênção demais. Vamos orar em nome de Jesus? Estenda suas mãos para cá. Senhor, obrigado pela vida das suas filhas, estão completando mais um ano de vida na tua presença, na tua casa. Obrigado por grandes bênçãos que o Senhor tem realizado. Obrigado, Senhor, porque elas puderam experimentar na carne delas, ó Pai, Senhor, a tua graça se manifestando, a cura, o poder, a salvação do Senhor. E nós te somos gratos, e continue sustentando, abençoando, fortalecendo os passos, o caminhar das suas filhas em ti, ó Pai. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado por onde elas passarem, por onde elas forem, Pai. Que a boa mão do Senhor possa conduzir as tuas filhas, ó Pai. E, Senhor, que elas possam continuar sendo uma bênção, Pai, sendo sal e luz e um coração avivado em ti. Assim oramos e abençoamos as suas filhas, no nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor na vida das irmãs. Deus abençoe. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E